Foi uma vitória, primeiro, extremamente importante. Sempre difícil jogar na situação que a gente jogou. A gente se preparou muito durante a semana para um jogo duríssimo, porque conheço bem o trabalho de Márcio Zanardi. Márcio, desde que chegou no Amazonas, deu uma melhorada boa na equipe do Amazonas, na minha opinião. E foi um jogo que a gente se preparou para algumas coisas que acabou que a expulsão no início do jogo descaracterizou. Eu acho que o gol do Mikael nos deu uma condição boa no jogo, porque a gente conseguiu... O CRB pelo nosso canal no YouTube. Fique com a gente. Grande abraço para todos. Ter um pouco de tranquilidade com relação ao resultado. Mas ao mesmo tempo foi um jogo difícil, porque no primeiro tempo a gente tomou algumas decisões erradas, a gente não teve tanta lucidez no terço final, e acaba que um jogo se desenha da seguinte forma: você se lança para buscar o segundo gol de qualquer forma e fica suscetível às transições, e quando você está ganhando o jogo de 1-0 nessa situação, o jogo vai indo para o final 1-0 e vai ficando perigoso, porque você pode acabar sofrendo com uma bola parada, com uma bola longa, você pode acabar sofrendo um gol de empate. Então isso acaba trazendo um pouco de insegurança, mas acho que no segundo tempo a nossa postura foi melhor com relação aos erros que a gente teve no primeiro tempo, com relação a controle, a não dar tanto contra-ataque. E mesmo com um jogador a mais durante quase o jogo todo, eu acho que a gente criou menos oportunidades do que a gente deveria, a verdade foi essa. Mas acho que isso tem uma interferência muito grande do mental do nosso momento, da gente estar vindo de uma derrota e da forma que o jogo se apresentou, né? Mas foi importantíssima a vitória, foi importantíssimo ganhar mais uma vez em casa, não sofrer gol, nos fortalece aí na competição e nos dá uma condição de se preparar bem para o próximo jogo. Você citou aí na sua fala sobre a questão da insegurança e também sobre os detalhes do pouco aproveitamento do ataque. Essa questão do CRB ter muito a posse de bola e não ter, em dado momento, colocado tanto o goleiro adversário para trabalhar, é mais de se defender com a bola ou também é muito mais um mérito do adversário? Você vê, Iverson, o Amazonas, depois que o jogador deles foi expulso, ele começou a jogar num 4-4-1, duas linhas de 4-1, e logo depois da expulsão a gente teve uma soberania de espaço, porque acabamos colocando 5 jogadores em cima da linha de 4 deles, conseguimos fazer o gol, e logo depois Márcio Zanardi corrigiu, foi para um 5-3-1, e aí você mais uma vez joga contra uma linha de 5 e 3 jogadores na frente da linha de 5, que foi algo que aconteceu no jogo lá do Cuiabá, logo depois que a gente sofreu o gol do Cuiabá. A equipe do Cuiabá montou uma linha de 5 e é difícil você furar a linha de 5. Mesmo com um jogador a menos, acabou que a equipe do Amazonas não teve tantas chances de contra-ataque. Teve o chute do Henrique Almeida na falta. A gente deu algumas possibilidades por erros de decisão nosso de terço final, mas ficou um jogo de pouco espaço nas costas, né? O adversário tira a profundidade, tira a largura do campo com 5 e tira a tua possibilidade de construir na frente ali com uma lucidez. Você precisa criar isso com circulação rápida, porque a circulação rápida, a velocidade que a bola desloca é mais rápido do que a velocidade que o adversário pode ocupar espaço, e uma circulação rápida acaba gerando espaço, principalmente em lado oposto. Acho que nos faltou um pouquinho mais de lucidez e de capacidade de circular essa bola para encontrar os espaços melhores, né? No primeiro tempo. E aí acho que a gente utilizou muito cruzamento alto, cruzamento de intermediária com a área cheia deles, que não é nosso jogo, não é uma característica nossa de jogo, e acho que foi isso que a gente pecou no primeiro tempo. Tentei falar isso para os jogadores no intervalo, para a gente evitar os cruzamentos, para a gente tentar entrar no terço final com a bola no chão, fazer bastante movimento de ruptura para desdentar a linha de 5 deles e achar esses espaços. Mesmo assim, a equipe do Amazonas deu pouco espaço nas costas, mesmo com um a menos, mas o jogo vai passando, eles vão ficando mais desgastados e a gente acabou encontrando algumas bolas, e dentro dessas bolas a gente fez o segundo gol, que nos deu um conforto importante no jogo. Depois tivemos até a possibilidade de fazer o terceiro. Então é um jogo, não foi um jogo da nossa melhor qualidade, não foi um jogo que a gente entregou excelência, nem tática nem técnica, mas foi um jogo extremamente importante para vencer. Era um jogo difícil pelo lado mental. Eu acho que a gente
fez o nosso dever, conseguiu fazer o gol logo em seguida depois do jogador expulso, controlou bem o jogo, evitou as transições, não concedeu muita oportunidade e matou o jogo quando tinha que matar. Ô Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. A competição vai chegando naquele momento de quem está no G4 vai brigar, fazer tudo para não sair. Quem está na zona de rebaixamento, como o Amazonas, vai brigar para sair também dessa zona de rebaixamento. Há espaço para todo mundo. E essa permanência. Com a tua experiência, você é um cara rodado, experiente dessa Série B. Vai ser assim, esses próximos jogos até o final, como fez o CRB, um jogo de resultado, faz o gol e segura. O que você acha até o final dessa competição, a tua leitura? Eu acho que os jogos finais da Série B, eles são atípicos, são muito mais difíceis, muito competitivos. Todas as equipes vão estar brigando por alguma coisa. Então, dificilmente você vai fazer um jogo que não vai estar no nível competitivo, próximo do limiar máximo. Você vê, a gente enfrentou o Paysandu, que está passando por essa situação, um jogo dificílimo. A gente fez o segundo gol no final. Hoje a gente enfrentou um adversário com um a menos, a gente conseguiu fazer o primeiro gol e encontramos dificuldades, né? Conseguimos fazer a nossa parte. Eu acho que é muito importante a gente conseguir os resultados nesse momento. A competição está se funilando e eu tenho um entendimento que quem tiver a maior consistência nesse momento final é quem vai conseguir brigar. O Novo Horizontino, se não me engano, estava 7 jogos sem vencer, venceu hoje e já encostou lá em cima, porque tinha conseguido fazer uma vantagem de pontuação que o credenciou isso a ele. A gente também, no início da competição, conseguiu uma boa vantagem e no momento de oscilação que a gente teve, essa vantagem nos deu uma sustentação para não ir lá para baixo. Tanto que a gente está fazendo a competição toda sem correr nenhum risco na parte de baixo, muito em decorrência do nosso início de competição e agora na segunda parte do nosso início de segundo turno também. Apesar da gente ter perdido os jogos fora de casa, né, Chapecoense e Cuiabá, a gente tem feito o nosso dever em casa e a gente teve a vitória contra o Volta Redonda, que foi importante pra caramba. Agora a gente vai precisar de consistência para mais, lutar para estar atento em todos os detalhes, começar os jogos da melhor forma possível, evitar sair atrás do placar, porque nessa competição quem sai atrás do placar tem uma dificuldade muito grande, estar atento em bola parada, as substituições têm que fazer a diferença, e aí são todos esses detalhes aí que vão te aproximando da consistência. Eu vou o tempo todo cobrar os jogadores e tenho certeza que eles vão lutar para que isso aconteça. Boa noite, Barroca, parabéns pela sua vitória, sua e do time. Pegando o gancho na pergunta do Marcelo, ele falou sobre essa competição que agora começa a funilar. Nos próximos 4 jogos, o time do CRB tem 3 confrontos diretos desse pessoal que está no top 10, né, no G10 da competição. Pega o Criciúma agora fora de casa, mas tem Remo fora de casa e o Avaí aqui no estádio Repelé. Esse é o momento do CRB dar uma carga maior na competição, porque o CRB agora diminuiu a desvantagem para o G4 para 4 pontos, se torna muito acessível e começa a ter muitos confrontos diretos. Esse é o momento do CRB pisar no acelerador para quem sabe na reta final literalmente estar ali no G6, G5 brigando pelo um acesso para a Série A. A verdade é que ainda tem bastante jogos e tem bastante confronto. Se a gente for dar uma analisada profunda na tabela, tem muito confronto, né? Mas independente dos confrontos, a gente precisa fazer a nossa parte, que é ter consistência nesse momento, né? Eu acho que a gente está devendo alguns jogos que a gente deixou de pontuar, que deveríamos ter pontuado. Eu acho que fez falta até aqui, mas a gente tem condição, pelo nosso próprio esforço, de recuperar, porque também a gente tem uma campanha dentro de casa, assim, beira a excelência, a nossa campanha dentro de casa. Primeira campanha, então você vê, a gente tem uma campanha dentro de casa muito forte, é muito difícil jogar contra a gente aqui, mas só isso não vai bastar, a gente vai precisar de algo a mais. Acabei de conversar com eles ali no vestiário e eu já estou exigindo isso deles, a gente já está se provocando nesse lugar. Obviamente a gente sempre vai entender que tendo bom rendimento a gente vai estar mais próximo de ganhar, mas nesse momento da competição a gente precisa que o resultado esteja à frente do rendimento. A gente precisa tentar fazer de tudo para que a gente consiga uma sequência de bons resultados para brigar nessa reta final aí por um grande objetivo. Barroca, parabéns pela vitória, boa noite. Esse seu finalzinho, né, essa sua frase final praticamente responde o que eu colocaria nessa pergunta, mas ainda assim eu vou tentar fazer aqui de uma maneira que você possa explicar melhor, porque
a competição vai apresentando características em que muitas vezes não é o habitual da equipe jogar daquela maneira, mas o resultado ele é muito mais importante do que o desempenho ou performance. Mas num jogo como hoje, um jogador a menos desde o início, praticamente os 90 minutos o CRB teve jogador a mais. A partida apresentou características em que o CRB poderia ter tido uma vantagem melhor, não somente com relação ao placar, mas em termos de desempenho, daquilo que você gostaria que fosse a equipe dentro de campo? Poderia. Na minha opinião, no primeiro tempo, a gente não conseguiu desempenhar com um padrão de excelência que eu acho que a gente deveria ter desempenhado, principalmente com relação a tomar boas decisões no terço final em decorrência de situações coletivas. Eu acho que em muitos momentos a gente chegou no terço final com uma facilidade maior, porque estávamos com um jogador a mais, mas as nossas tomadas de decisão, e não só as tomadas de decisão, nos nossos movimentos, as nossas infiltrações, as nossas combinações coletivas, a nossa velocidade de circulação de bola, a nossa paciência para manter a bola no mesmo corredor quando a gente tinha superioridade. Eu acho que no primeiro tempo não foi no nível que deveria ser. No segundo tempo eu acho que a gente melhorou, mesmo não criando tantas oportunidades. Eu acho que a gente ofereceu menos situações de transição, porque a gente teve uma lucidez maior e a gente acabou... o jogo, como eu falei, assim, ele vai ficando mentalmente bastante desafiador, porque você está ganhando o jogo de 1-0, o adversário com a menos, você está o tempo todo ali com receio de uma bola o adversário te criar problema, e o mais importante hoje era vencer. Então eu conversei isso com os jogadores no intervalo, é um limiar muito grande de melhorar o nosso jogo coletivo para buscar o segundo gol e o terceiro, porque o jogo exigia isso da gente, e ao mesmo tempo fazer isso da maneira mais segura possível para não correr riscos de tomar um gol de empate. A gente tinha que encontrar esse ponto ideal, e acho que no final a gente acabou encontrando, fazendo o segundo gol, mesmo sem o nosso melhor rendimento. Eu acho que hoje o resultado foi muito importante. Roca, você falava aí sobre a questão do mandante. Com a vitória de hoje, o CRB se tornou o melhor mandante da Série B. No entanto, ele é o 17º pior visitante da competição. O que é que falta para encontrar esse equilíbrio? Tendo em vista que o CRB tivesse uma campanha mediana ali, 11º, talvez ele já estivesse dentro do G4. Tem a ver também com essa questão de buscar o resultado e não somente o desempenho fora de casa? Não, essa pergunta é boa. Eu acho que muitos jogos que a gente deixou de pontuar foram jogos que a gente deveria ter pontuado pelo que a gente produziu. A verdade, assim, eu sou um cara que gosto muito de falar a verdade. Quando o time não joga bem, eu não sou aquele cara que tento mascarar. E eu acho que muitos desses jogos, se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente, falhou em situações específicas, jogou bem, mas não conseguiu empatar jogos que a gente tinha que ter trazido um ponto, jogos que a gente até deveria ter ganho e ter segurado o resultado, a gente não conseguiu. Nos faltou competência, a verdade é essa, nos faltou competência para conseguir isso até aqui. Só que a gente tem algumas oportunidades